Queria falar, não, mas meu pai tomou banho só pra fazer esse vídeo. Eu tava capinando, eu tava ali no meio do mato, todo suado, cortando o mato, arrancando o capim com a raiz toda, todo suado, todo sujo de terra. Tem que tomar banho. Gente, isso é verdade. Vocês viram o tanto que ele é sistemático. Eu ainda falei ainda, gente, o João tá tomando banho só pra fazer o vídeo. Lógico, eu tava capinando. Mas ele tava é todo assim, sujo ele de tava barro. sujo de terra mesmo. E eu também tava capinando junto com ele, que a gente gosta, mas eu não precisei tomar banho não, gente, porque eu suei menos, ele suou mais. Então bora lá. 3, 2, 1... Gravando. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? A dona do canal Não, é... pode ser noite. É. Então é só tudo Tudo bem. bem, gente? Ei, tudo bem, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Participação especial de Papis e Mamis, né? Convidei eles pra estar vindo aqui fazer uma tag juntamente comigo. Já tem um tempão que eu gravei uma com a minha mãe. Mas o meu pai, ele é mais difícil de aparecer nos vídeos, né, gente? Então, ó, presença ilustre, participação inédita aqui no canal. Então, vocês assistam tudo aí pra valorizar a aparição do meu pai aqui no canal, tá bom? Então, gente, vai ser um vídeo bem rapidinho, né? Bem objetivo, pra vocês conhecerem um pouco mais deles como pais, como é que foi e tal. Deixei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, vocês mandaram algumas perguntas lá pra gente, pra nos auxiliar aí nessa tag, tá? E também falar um pouquinho dos filhos, basicamente eu, né, que só tem uma coisa pra falar. Foi bagunceira, deu trabalho, mas estamos aí, firme e forte. Vamos lá então pra mais um vídeo aqui no canal. Vai ser respostas bem rápidas, tá? Tenta resumir o mais rápido possível pro povo aqui, ó, não ficar enjoado e saber bastante coisa da vida de vocês. Bora lá então pra mais um vídeo. Preparados? Sim, preparado. Primeira pergunta, quem fez foi Elizabeth Cristina 94. Beijo, Elizabeth. Bom, moraria fora do país? Vocês morariam fora do Brasil? Sim. Sim, moraria. Moraria sim. Outro dia a Moraria. gente estava até conversando sobre isso, gente. A gente moraria onde? Em Portugal. Tinha vontade de ir por Portugal? A gente tinha vontade de ir para Portugal, porque a gente ficou sabendo que a cultura lá é mais natural, é muita plantação, a violência lá é menos também. A gente ficou meio curioso, assim, de ir morar lá, gente. Oh. Nunca, Tá difícil não? nunca pensamos em ir para fora do Brasil, mas a gente estava conversando sobre isso outro dia, né? Ultimamente a gente, né, antes até não pensava não, mas o que está acontecendo no nosso país é difícil. É cada vez pior, né? Difícil Tem até de jeito. comentar. Às vezes nós vamos pegar as malas e todo mundo junto, né? Nós vamos atrás, você sabe, né? Todo mundo vai atrás, gente. A gente sofre, né? As coisas que acontecem nesse país, não, a gente sofre porque a gente gostaria que fosse tudo diferente, né? As coisas tudo, justiça, as coisas tudo certinho, mas infelizmente não tem, né? A corrupção tomou conta, difícil. É verdade. É, O trabalhador paga o pato. Pior que verdade. mesmo. Fiquei surpresa de saber disso. Próxima pergunta. Qual experiência marcante já tiveram com Deus? Quem mandou foi Daniel. Acho que é Daniel Levaiara, gente. Qual experiência marcante vocês já tiveram com Deus? Resumidamente. Gente, como vocês sabem, eu tenho várias experiências, muitas mesmo. Mas a marcante mesmo foi o nascimento da Leia. Foi o nascimento da Leia, que já tem até no canal aí, a gente já contou, né? Mais ou menos. Aquele outro vídeo, né, de pergunta, né? Ah, é? É, a gente contou sobre essa experiência, que a Leia nasceu dentro do carro. E através da Leia nascer, meu esposo foi pra presença do Senhor. Tá vendo, Essa gente? é marcante pra mim. Eu vim com um propósito, hein? Eu tava assim meio na corda bamba, né? Aquele negócio meio lá negar, mas depois do nascimento dela, aí eu tomei a posição, né? Foi muito aperto. sacode. Muito aperto. Foi muito aperto. Nossa. Ela perguntou qual a experiência marcante, né? Mas eu acho que é pra um e pra outro. A minha foi essa. Essa grande experiência, são várias experiências, né? Eu tenho outras também, do meu emprego atual que eu tô agora, né? Tem várias experiências que até não dá nem pra falar agora, né? porque... Vamos deixar uma história muito experiência longa. pra cada vídeo, porque é muita experiência, gente, é muitas, verdade. muitas. É verdade, eles têm muita experiência com Deus. O senhor foi a mais marcante, foi essa também? Foi? Do nascimento da nascimento? Leia. O nascimento seu foi marcante. Foi demais. Tá vendo? Eu sabia que eu não vim nesse mundo por acaso.
Próxima pergunta. Qual filho preferido? Quem perguntou foi a Silvana Isaías. Todos. Todos? Todos, João, sem exceção de nenhum. Todos. Gente, não tem. Todos igual, igual mesmo. A gente não tem assim, preferência. Ah, eu gosto. Não. A gente gosta de todos. O que a gente faz por um, a gente faz por todos. Sente saudade de um, sente saudade de todos. O que tá longe a gente sente saudade, o que tá perto a gente sente saudade. É a mesma coisa, gente. Não, pai e mãe não tem preferência de filho, não. É tudo igual. Vocês que estão aí, que são pais, sabem disso, né? Então eu falei com o Cláudio essa semana que a gente estava reunido aqui. Eu falei, Cláudio, sabe o prazer que eu tenho? É quando vocês estão tudo aqui em casa, almoçando. E vai até chorar, gente. Tadinho. Meu pai é bonitinho demais, gente. Ele vai até chorar, gente, porque o que a gente gosta mesmo é isso aí que vocês veem nos vídeos. As meninas sempre aqui em casa, a casa sempre cheia. É que nós gostamos. Às vezes vocês podem até pensar, mas será que a Mames e o Papos não vai enjoar? Não, a gente não enjoa não, gente. A gente gosta da casa cheia. É uma alegria para nós, que quando nossos filhos estão aqui, os genros estão aqui, né? Agora eu tenho Nora também, né? Tá aqui. A gente fica muito feliz. E quando eles não estão aqui, a casa fica bem vazia, né? Porque é verdade. Quando as crianças chegam, né? Corre para aqui, corre para lá, e a gente, é o prazer da gente, né? Os netinhos, os filhos da gente, com os netinhos e tudo. Então é o prazer. Eu falei com o Cláudio essa semana, né? O prazer é isso aí, ó, todo mundo reunido aqui. Eu tenho o maior prazer. Graças a Deus. Verdade. Graças a Deus. Eles falaram aí que não tem preferência de filho, gente. E me perguntam isso com frequência também, né? Porque tem a Cecília e o Nicolas. A gente ama os dois iguais, né? Eles amam os 4 filhos iguais. Eu também, como mãe, amo os 2 filhos igualmente. Não tem preferência de um filho e de outro. Eu costumo dizer que o que diferencia é que não tem como a gente tratar todos os filhos iguais, porque minha mãe me trata de uma forma que ela sabe que eu vou compreender daquela forma. Ela trata o João Vitor de outra forma, a Letícia de outra forma, porque cada filho é diferente, cada filho é único. Então, por exemplo, não tem como ela ser uma coisa comigo, sendo que talvez o meu jeito, o meu humor, sei lá, não vai aceitar aquela forma que ela vai me tratar. Então a gente tenta tratar os filhos diferente para que no fim dá tudo certo, né? Na maneira que cada um vai se encaixar naquele jeito, vocês entenderam? Se um filho é mais estressado, ela vai falar com mais jeitinho. Se outro já é mais rasgado, ela vai falar rasgado também, porque sabe que no fim vai dar tudo certo. Se outro já é mais sentido, ela vai rebolar, ter um jeitinho pra falar com aquele filho. Mas o amor e a preferência não tem nada disso, é tudo igual. É, tudo né? igual, gente, tudo igual. Próxima pergunta. Vocês são evangélicos? Quem perguntou foi Josi Santos, 606. Sim, somos evangélicos. Eu sou evangélica desde criancinha, de colo, gente. Desde criancinha. Meu pai, toda a vida, ele foi obreiro da igreja, depois ele foi diácono da igreja. Desde criancinha eu andava aqui, ó. Meu pai me colocava no ombro para ir para os cultos. E antigamente era muito longe os cultos, era nas casas. Oração de madrugada nas casas. Então eu lembro desde pequenininha que eu sou evangélica. Fiquei assim afastada por um tempo. Depois que a gente é jovem, a gente põe outras ideias na cabeça, né? E quer aventurar-se lá fora, né? No mundo, curiosamente querer participar de algumas coisas, né? Que não convém. E eu fiquei um tempo fora. Mas depois eu voltei, igual tá no vídeo da Laís, eu contei lá, que eu fiz um voto e tal, pra mim, né, voltar pra igreja e tal, aí voltei. Que foi até o nascimento da Laís, né, que foi quando eu engravidei da Laís. E aí eu voltei pra presença do Senhor e estou ainda, até agora, como evangélica. E ficarei até Jesus voltar, até o final, até o fim dos dias. Mas eu sou evangélica sim, gente, com muito orgulho. E o senhor, pai, desde quando? Desde quando? Quantos anos? Eu já foi mais assim, já estava, bem dizer, jovem já, né? De adolescente para jovem, porque meus pais também não conheciam, foi através de meu pai, né? Ele trabalhou com o Senhor e esse Senhor era crente e pregou para ele. Então ele começou a ir na igreja, aqui na Assembleia,
e levava a gente. Às vezes a gente não queria ir, mas ele tinha que ir, né? A gente ia, e a gente ia nos cultos, mas não levava nada a sério, sabe como é que é, né? Não levava nada a sério. Depois, do passar do tempo, a gente começou a ter experiência, né? Ler a Bíblia, e explicava pra gente sobre a Bíblia, a gente não entendia nada, né? E a gente começou a conhecer e a gente viu que a verdade é aquilo, né? Que tá na Bíblia mesmo, não tem como sair fora. Então a gente começou a ter experiências, então foi assim. E cada vez mais tendo experiência, né? Isso aí. Próxima pergunta. Quantos anos vocês têm? Valdineia 719. Gente, eu tenho... Enquanto ela fala, eu vou pensar se eu falo. Eu tenho 54 anos, gente. E o meu pai é 6 anos mais velho que ela. Pronto, agora você soma aí. 5? Eu achei que era 59. Ó, tudo novo, gente. Estão novinhos ainda, na flor da idade. Na flor da idade. Próxima pergunta. Como vocês se conheceram? Amo vocês. Maria Barbosa, 6312. Beijo, Maria. Nós conhecemos, como disse, foi na igreja evangélica. No culto que teve na casa de uma irmã, que era muito conhecida de minha mãe, teve um culto um dia de domingo na casa dela. Aí a gente foi. Eu fui nesse culto lá, no domingo, era mais ou menos às 2 horas da tarde, 14 horas. No sol rachando. Aí, parece que tinha até um churrasquinho lá nesse dia. Aí eu vi a Cláudia assim, correndo pra lá pra cá, né? Ela também era espoleta, ficava só correndo pra lá pra cá. Aí eu olhei ela assim, foi aquele assim, olhar assim, comecei a interessar. Falei até com meu tio, né? Ele tava até ao meu lado, assim, eu falei assim. Aí então a espoletagem valeu, né, gente? Aí ele falou assim, ó, ela é bonita. Aí comecei a olhar pra ela, viu que eu tava olhando pra ela, ela começou a olhar também, né? Aí começou assim, depois, nesse dia mesmo, acho que eu mandei um recadinho pra ela. Rápido ele! Ela aceitou, aí depois teve um outro culto perto da minha casa, né? E a gente voltou nesse culto lá e começou a conversar. E eu dei um quadro de presente para ela, para conquistar mais. Eu tinha um quadro lá que ela gostou de um quadro, eu pintei um quadro para ela, né? De paisagem. Aí foi assim, mas um desculpa para ir lá na casa dela para levar um quadro para ela. E foi assim. Foi mesmo. Conheceu desse jeito. Foi mesmo, gente. Foi nessa festa lá. Eu acho que era uma festa de oração, né? Era da Assembleia de Deus, que eu era da Assembleia de Deus. E a gente se conheceu lá. E aí ele foi me dando quadros, gente. Eu acho que contei uns 5 quadros que ele me deu, até nós dois começamos a namorar. Não foi? Que isso, foi. Gente. Ele me deu um tanto de quadro, foi fazendo quadro e mandando. Podia montar uma galeria. Umas pinturas bonitas que ele faz, nossa. Eu pintei você num quadro, pintou né? Eu perto de uma onça. Foi assim então que nós nos conhecemos, né, João? Foi. Olha, gente, minha mãe tá até pintada na onça. Bom, próxima pergunta. Quantos anos vocês têm na fé e todos os filhos são evangélicos? Todos os filhos foram criados na igreja evangélica, né, gente? Eu mesmo, desde que nasci e tudo mais. Né, todo mundo guarda a fé no coração, mas cada um seguiu o seu rumo. Uns frequentam, outros não. Vai de vez em quando e tá assim. Agora e vocês, quanto tempo? Gente, eu penso assim, a palavra de Deus fala que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai desviar dele. O desviar do caminho não quer dizer porque ele não está frequentando que ele desviou, não. A fé, ela está viva lá no coração deles. O ensinamento que meu marido deu, tá lá dentro do coração deles. Eles frequentando ou não, a semente está lá. Tudo aquilo que nós ensinamos está dentro do coração deles. Eles nunca vão esquecer. Nunca vão esquecer. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Que eles nunca vão desviar do caminho. Desviar do caminho não é deixar de ir na igreja, é deixar de acreditar, deixar de servir, deixar de crer na palavra do Senhor Jesus. Então eu creio que todos são evangélicos, sim, tá? Porque foram instruídos neste caminho, né? Tá guardadinho lá, né? Mesmo que eles tenham as experiências deles, né? E quanto tempo? Quanto tempo de evangélico? Quanto tempo? A senhora já falou. Eu nasci, né, no berço evangélico, desviei por um tempo. Do tempo que eu desviei até agora, eu tenho 35 anos.
né, do tempo que eu desviei, mas eu nasci no berço evangélico. Meu pai, se for olhar bem dizer, desde que eu nasci? Bem antes, né, que nem a gente teve começou a morar era na antes, igreja, né? Só que você não tem muita, assim, aquela responsabilidade, né, quando você é jovem, igual a Cláudia falou, né? Então você não tem juízo, né? Aí não pode falar que, assim, aquela firmeza não tem. Mas tem bastante tempo também. 30 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Uns 30 anos. Por aí, gente. São muitos tempos, muitas águas já rolaram. Vai lembrar, né? Próxima pergunta, quem fez foi a Márcia. Quantos anos de casados? 34 anos, gente. 34? 34 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Muitas águas já rolaram, né, gente? Muitas coisinhas, muitas experiências, né? E 34 anos aí firme, né, na fé com o Senhor Jesus também. Então vamos pra próxima, daqui a pouco você fala mais. A Leia sempre foi espoleta? Bárbara Gleice. Gente, a Leia sempre foi espoleta. Quando ela é criança, a gente tem várias coisinhas de Leia aqui. Tem vezes quando a gente reúne aqui, a gente lembra. Já começou no nascimento. No nascimento dela já... Não esperou nem chegar no hospital, não, nasceu no meio do caminho. Dentro do carro, gente. Sempre foi assim, desse jeito que vocês veem aí, ó, nos stories, né? Que ela fala aí, ela foi guerreira, sempre foi guerreira. Tudo que ela queria quando era criança, ela conseguia. E continuou assim, gente. E lá vai conquistando aí as coisinhas dela também. Agora, depois, né, que se tornou aí mãe, né? Família e tudo. Mas Deus tem abençoado demais essa menina, né? Sempre guerreira. E também espoleta, atrevida. Diferente de mim, tem coisa que eu falo, Leia, não é assim não. Dá uma pirueta, plantar uma bananeira. Bons tempos, viu? Tô precisando praticar de novo. Gente, eu não posso reclamar disso não, porque ela, em termos ela me puxou um pouco. Porque eu também era muito espoleta. Nunca quebrei nada. Já dei pirueta, já subi em árvore, já pulei em lagoa, em rio. Não quebrou nem um braço, nem uma perna, nem nada. Mas tá bom, né? Os filhos normais são assim, né, gente? São os espoletos, né? Normal. Próxima pergunta. Como vocês reagiram quando eu fui morar com o Thiago? Juliana Cristina. Não tinha nem muito o que falar, já tava grávida, né? O ensinamento nosso, né? A criação nossa foi diferente disso, né, gente? Mas concernente à situação, a gente falou, minha filha, ó, a gente apoia, a gente ajuda, né? A gente não, nunca que a gente vai dar palavras de né, desânimo, nem nada, não. Nem de tristeza, nem nada. A gente sempre, todos eles, né? Todos eles, quando acontece alguma coisa, a gente sempre dá uma palavra que a gente tá aqui, pro que der e vier, né? Tá aqui pra gente ajudar, né? E é isso, e até então a gente ajuda daqui e dali do jeito que a gente pode. Vai falar o quê, né, gente? Ela já tinha ensinado antes, já tinha falado, não é assim, não é assim. Mas aí aconteceu do jeito aí, que amém, bênção pra nós. Veio a Cecília, depois o Nicolas e tamo aí. E pronto. Firme e forte. E pronto. Próxima pergunta. Com quantos anos a senhora tirou a habilitação? Com quantos anos, gente? Tem 14 anos que eu tenho habilitação. Próxima pergunta, essa quem fez, gente, foi um amor chamado de lar. Próxima pergunta, qual que é o segredo para ter uma relação tão linda e duradoura? Quem fez foi a Érica Jorge. Gente, o segredo de tudo, vocês não vão adivinhar o que é? Deus. Deus em primeiro lugar em tudo, né, João? Deus, porque se não for... Se a pessoa não tiver uma experiência com Deus no casamento, não continua. É verdade. Porque hoje em dia tá assim, casa hoje, separa amanhã e tá tudo certo. Mas só com a experiência com Deus, só Deus, para poder o casamento durar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Tem que ter Deus para poder... Tem que ter Deus, gente, para te orientar como agir, como fazer. Porque são muitas situações... Não é fácil. Em casamento. Hoje em dia, o povo não tá tendo paciência mais. Qualquer briguinha, qualquer coisinha, o povo tá se separando. Tá trocando o matrimônio por outras coisas. Então, assim, a gente tem que ter muita direção de Deus. Diálogo também é muito importante no casamento. A gente tem que ter diálogo.
tem que conversar, né? Tem que ter aquela proximidade de um de outro para dar certo também. E não fazer só a sua vontade, né? Às vezes você tem que abrir mão, né, do seu gosto para poder continuar. É uma via de mão dupla, né? Hoje um abre mão, amanhã o outro abre. Mas a resposta, primeiramente, gente, é Deus em primeiro lugar em tudo, viu? Deus tem que ser o alicerce tem do casamento. Tem que ser o alicerce do casamento, senão, gente, não vai. Próxima pergunta. Mostra uma foto do casamento deles. Aline Alves, cadê? Cadê a foto? Nós até pegou aqui. Ai, gente, olha aqui. Meu pai tava olhando, viajou no tempo. Olha aqui a fotinho deles. Tá dando reflexo. Olha lá, agora tá dando pra ver. Olha aqui, gente. Meu pai jovenzinho. Minha mãe também. A diferença, né? A diferença é grande. Que bonitinho, né? Casou até moderno, ó, de cinza. Minha mãe com um vestidinho todo bonitinho. Na época, gente, esse vestido aí era caríssimo. Imagina. Era a moda do ano. A cara dela felizinha, as bochechas até vermelhas, olha. Cabelinho aí não tinha prancha, né? Na época o cabelinho tava alto. Era só rolinho. Era só rolinho. Mas a gente fica olhando isso aqui, gente, passa um filme na com cabeça, orgulho, né? Porque Deus tem sustentado nós, né, João? Graças a Deus. Graças a Deus. Verdade, há muitos anos. Próxima pergunta. Qual filho deu mais trabalho na adolescência? Gente, é a Leia, né? A Leia, igual você já perguntaram. Tem igual. Era espoleta e assim, na adolescência ela deu trabalho também, porque ela não obedecia muitas regras que a gente colocava aqui dentro de casa. Então, assim, deu trabalho, né? Mas, graças a Deus, né? Deus tem abençoado também. Todo jovem tem a sua fase, né? Eu que dei o mais trabalho de todos, assim, porque minha mãe falava, Leia, não vai pra casa de sua avó apanhar jabuticaba, não. Eu ia. Aí chegava, ela corrigia. Aí amanhã eu ia de novo. Às vezes eu tava trabalhando, gente, ela saía com a coleguinha dela. Eu ficava, Leia, fulano de tal te viu no bairro aí, Leia. Aí eu ficava sabendo, falei, Leia, você saiu de casa? Ô, mãe, eu saí, mãe. Falei, nossa, Deus. Todo mundo teve a fase, né? Mas passou, serviu de experiência pra quem nós nos tornaremos mais tarde, né, gente? Próxima pergunta. Quem fez foi a Victoria Moura. A Leia já sofreu preconceito por ser magra? Sim, gente. Quando ela era pequena, de colo, né, com 2, 3 anos, ela sofreu sim. O povo falava assim, nossa, sua menina é desnutrida, ela é muito magra, olha a finura do braço dela. Até hoje. Aí eu falava assim, não, é por causa que a genética, o meu marido também, meu marido também é magro e tal. Na época, gente, quando eu levava ela no médico, o pessoal do posto de saúde ficava tudo falando. Nossa, mas essa menina tem que fazer um tratamento. Nossa. Essa menina... Aí eu nunca me incomodei com isso, gente, porque eu já sabia, genética. O João também toda a vida foi magro, né? E eu falava, meus colegas de trabalho, me enchia o saco, às vezes, assim, que pra eu vestir camisa listrada, tinha que ser de uma lista só. De tão magro. E tinha que tomar cuidado com o vento também. Gente, virar de lado, se virar de lado nem vê esse homem, tem que virar de frente. Nossa. E a Laís também, gente, também foi pequena, magra também. Quando ela era pequena, ela era magra também, a Laís. Então, assim, ela e mais a Leia, na fase de criança delas, de colo, até 2, 3 anos, elas eram também magras, o povo também falava. A Laís também era desse jeito também. Não, gente, eu nem ligo. Não, o povo implica com umas coisas tão bestas, né? Nossa, tem que dar graças a Deus, porque né? Não é problema de saúde, não é nada disso. A Laís mais a Leia é mais genética da família do João. O João Vitor e a Letícia é mais a genética da minha família, né? O corpo mais larga, a estrutura óssea mais larga, né? É igual lá em casa, o Nicolas puxou a minha genética, a Cecília já puxou a genética do Thiago, que é a estrutura do corpo mais larga. Gente, é genética. Aí também me perguntam, e o olho, né, das crianças, puxou quem? É genética, gente. A minha mãe tem os antepassados. Enfim, é genética, é isso. Nem sempre é doença ou, sei lá, né, que cada hora o povo inventa um trem diferente. Mas é isso, eu nem lembro, porque eu era bem pequenininha, né? Próxima pergunta, quem fez foi a Luísa Rodrigues.
qual a fase mais difícil que vocês já enfrentaram no casamento? Gente, foi os 10 primeiros anos do casamento, Nossa. né, João? Nossa, Sério que foi só uma fase? Foi só... Foi. Foi uma fase, 10 anos de fase, gente. Misericórdia. É porque de uma coisa passava para outra, então teve muita dificuldade, né? Os meninos pequenos, começou a chegar os meninos, né? Financeiramente a gente passou dificuldade, eu fiquei um bom tempo sem serviço, desempregado, trabalhava por conta própria e faltou muito serviço, então eu ficava sem ter o que fazer, então foi uma fase muito difícil, né? E pagando aluguel, né? A gente ficou 10 anos pagando aluguel, gente, e foi uma fase muito difícil, os meninos tudo pequenos. Financeiramente, igual meu esposo está falando, a gente passou fase difícil mesmo, porque o meu marido, ele não trabalhava fechado, gente. O serviço dele era autônomo. Ele trabalhava por conta própria. Ou às vezes ele ia trabalhar em algum lugar terceirizado, assim, né? Não era fechado nem nada, não. Então, assim, ele trabalhou naquele lugar, chegou com aquele dinheiro, paga aluguel, acabou o dinheiro, né? Que aluguel, igual eu já falei no outro vídeo, aluguel dorme e acorda com a gente. E aí, pagou o aluguel, acabou o dinheiro, né? Né, João? Nossa Deus, enquanto você pagava um aluguel, quando chegava, já tinha um outro aluguel. E os meninos pequenos, né? E a gente passou uma fase bem difícil mesmo, gente. Pagava um aluguel, já estava vencendo o outro. Já estava vencendo o outro. Então, assim, financeiramente, né? Outras coisas, né, que acontecem no casamento, gente. Durante 10 anos, os primeiros 10 anos do nosso casamento foi a fase mais difícil. Depois a gente foi, né, dando certo em tudo, né? Financeiramente já tinha mais estrutura. Deus foi abençoando a vida da gente, isso. Né? E graças a Deus, né? A gente venceu. Vem vencendo, Vencendo, né? Nós estamos vencendo até Nós hoje. vencemos e estamos vencendo, cada dia mais, né? Graças a Deus. A gente superou, né? Graças a Deus. Verdade.